Muito bem, chegou a hora de nós falarmos sobre as penas restritivas de direitos. Muito bem, nós já trabalhamos com as penas privativas de liberdade. Agora chegou a hora de nós estudarmos as penas restritivas de direitos. E olha só, a primeira coisa que eu preciso entender é que muitas vezes a gente ouve por aí que a pessoa não foi presa, ficou só com serviço à comunidade. Ah, então não teve pena. Ah, eu ouvi dizer que uma pessoa, ela respondeu o processo, mas ela não teve pena não. Sabe por quê? Porque ela só foi obrigada a prestar serviço à comunidade, porque ela ficou apenas obrigada a uma prestação pecuniária, ficou obrigada a uma pena de multa, e a gente é tentado a achar que isso não seria pena. A primeira coisa que nós precisamos ter em nossa mente é o seguinte: a pena restritiva de direito, gente, ela é sim uma modalidade de pena. Nós temos a pena privativa de liberdade, temos a pena restritiva de direitos e temos também a pena de multa. Então, a primeira coisa que eu não posso esquecer é que a pena restritiva de direitos, ela possui a natureza jurídica de pena. Olha só, você pode começar a compreender isso a partir de um rápido estudo. É só você verificar, por exemplo, o que nós podemos observar a partir lá da Constituição. Olha o que ela diz. Nós temos pelo artigo 5º, no inciso 46, que a pena pode ter pena restritiva de liberdade, perdão de bens, multa, prestação social alternativa e nós temos também a suspensão de direitos. Tudo isso aí, gente, é pena, tá bom? Então nós temos apenas várias espécies de modalidades de pena. Então nós precisamos ter uma compreensão que quando nós ouvimos falar sobre qualquer outro tipo de sanção, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, entrega de cesta básica, perda de bens, isso é sim uma pena. É porque nós precisamos tirar aquela visão única que pena é a prisão. Não, nem toda prisão é pena. Sério, nem toda prisão é pena. Temos prisões provisórias, prisão em flagrante, prisão preventiva. É pena? Não, são prisões processuais. E nós também, prisão temporária, olha só, nem toda prisão é pena e nem toda pena precisa ser de prisão. Isso decorre, gente, de uma frustração que nós conseguimos observar do próprio ordenamento. Nós conseguimos observar que o sistema de justiça já tem verificado cada vez mais que a prisão ela não é a única modalidade de castigo, não é a única modalidade de pena. Nós podemos observar, então, que, na verdade, a prisão é a última ratio da última ratio. Se o direito penal é a última ratio, a prisão é a última ratio da última ratio. Então você pode, por exemplo, perceber que em alguns casos nós teremos uma pena e essa pena não será de prisão, sobretudo diante de uma realidade que nós vemos hoje no Estado brasileiro, onde o próprio STF já considerou a prisão como um estado de coisa, o sistema carcerário como um estado de coisa inconstitucional, tudo bem? Então a primeira coisa que você precisa ficar esclarecido é que a pena restritiva de direitos é pena. Prisão não é a única modalidade de pena. Tudo bem, superamos isso, nós podemos agora fazer algumas análises do nosso estudo. E aí nós vamos agora procurar verificar as duas características básicas das penas restritivas de direitos. Veja só comigo no quadro. As duas características básicas são as seguintes, olha só, substitutividade e autonomia. Substitutividade e autonomia. Vamos entender o que é isso? Olha só, quando eu digo que a pena restritiva ela é substitutiva, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho como falar de uma pena, perceba só, eu não tenho como falar de uma pena restritiva de direitos diretamente do preceito secundário. O que é o preceito secundário? É aquela partezinha do Código Penal em que ele fala ali de pena. Se você observar, geralmente um crime ele tem uma pena de detenção ou de reclusão, nós já falamos quanto a isso. Você pode me perguntar, e Alan, como é que uma pessoa foi condenada à prestação de serviço à comunidade se eu não achei isso no código? O código diz que é a pena de prisão. É porque, na verdade, as penas restritivas de direitos, elas decorrem de uma substituição à pena privativa de liberdade. É fixada a pena privativa de liberdade e, se presentes requisitos que a lei estabeleceu, aquela pena privativa ela é substituída por uma pena restritiva de direitos.
Tá entendendo isso? Claro que nós temos uma exceção. Lá no artigo 28 da Lei de Drogas, né, que é aporte para uso, lá nós não temos pena de prisão. É o único caso onde nós temos um crime que não tem pena de prisão. A pena restritiva de direito já está estabelecida já no preceito secundário. Então, a primeira característica é a substitutividade. O que isso quer dizer é que a pena restritiva de direitos ela não decorre diretamente da lei. Ela decorre de uma substituição à pena privativa de liberdade, desde que presente os requisitos. Tudo bem? Qual é a segunda característica? A segunda é a autonomia. E o que quer dizer autonomia? Volta aqui comigo. É o seguinte, minha gente. As penas restritivas elas são autônomas. A partir do momento que ela foi substituída, a PPL pela PRD, aqui nós só temos PRD. Elas caminham autonomamente. Nós não temos como aplicar para um sujeito, ao mesmo tempo, a pena privativa de liberdade e, ao mesmo tempo, a pena restritiva de direitos pelo mesmo crime. Ou ele vai ter PRD, que é a pena restritiva de direitos, ou ele vai ficar preso numa pena privativa de liberdade. Tá ok até aqui? Então, isso também deve ficar claro para você. Então, nós já vimos a natureza jurídica da PRD, nós já vimos agora as duas características básicas dela, nós não podemos esquecer, substitutividade e autonomia. E rapidinho, deixa eu só falar uma coisa para você. Nós temos uma situação em que não haverá autonomia. Sabe onde isso acontece? Nos crimes de trânsito. No crime de trânsito, o Código estabeleceu o seguinte, está lá no artigo 302, que independente da pena privativa ou restritiva, nos crimes de trânsito, perceba isso, haverá uma pena restritiva de direitos. Qual é? A suspensão da habilitação da permissão para dirigir. Então, nesse caso, eu posso acumular a pena privativa com essa pena restritiva de direitos. Por quê? Porque o Código estabeleceu, nesses crimes aqui, ele estabelece no artigo 302, ele diz, nesses casos aqui, não sei qual é a pena, mas sempre haverá suspensão ou a da carteira, né, que nós conhecemos como habilitação, ou da permissão para dirigir. Tudo certo até aqui? Então, cuidado com essas duas características, também cuidado com as respectivas exceções. Tudo bem. Agora, você deve estar se perguntando aí o seguinte, quem é que vai ter essa pena substituída? Elon, tu me falou que a pena privativa de liberdade ela é substituída para a PRD quando estão presentes alguns requisitos. Não foi isso que você falou? Quais são esses requisitos? Esses requisitos estão lá no artigo 44 do Código Penal. Olha o que ele diz. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando, olha só, em primeiro lugar, quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, olha só, o primeiro requisito, ele está falando que a pena privativa não pode ser superior a 4 anos se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, ou qualquer pena se o crime for culposo. Tá bom. Segundo requisito, o réu não for reincidente em crime doloso. E terceiro, você já conhece, né? Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, bem como motivos, circunstâncias. O que é isso? O artigo 59. O artigo 59 tem que ser favorável. Olha como o artigo 59 aparece. Então, gente, o nosso desafio agora é entender cada um desses requisitos que estão no artigo 44. Tudo bem? O nosso desafio agora é compreender cada um desses requisitos que estão no artigo 44. Então, vamos lá. O primeiro requisito que você consegue observar é o seguinte: nós estaremos diante da pena restritiva de direitos quando, perceba só, quando a pena não for, olha só, até 4 anos. Agora, cuidado. É sempre utilizado 4 anos? Não. Porque o código diz, olha, o limite de 4 anos é para crime doloso. Crime culposo, não há o limite de 4 anos. Então primeiro você tem que observar se o crime é doloso ou culposo. Perfeitamente.
Porque, em regra, qualquer condenação por crime culposo dá para substituir a pena privativa pela pena restritiva. A ideia do legislador é o seguinte: evitar prender aquele que praticou um crime culposo. Crime culposo, gente, qualquer um de nós podemos participar. Qualquer um de nós podemos praticar por negligência, imperícia, imprudência, e pode ser que a gente ali, por acidente, ali por um desleixo, comece a praticar. Então, não é essa a ideia da prisão. Então, se for um crime culposo, não tem o limite de 4 anos. Agora, se for um crime doloso, tem o limite de 4 anos. Então, cuidado, nós temos que olhar para o crime. Segunda coisa, pode até ser menos de 4 anos a pena. Mas se for um crime com grave ameaça ou violência, não vai caber ali também a espécie, o tratamento relacionado nessa questão de obter a substituição. Por quê? Porque além da quantidade da pena, além da espécie do crime, é necessário que não tenha grave ameaça ou violência. Então me diz uma coisa, o sujeito foi condenado por um crime de roubo. Roubo você deve lembrar, né? Tem grave ameaça ou violência. Há 3 anos. Pode substituir a pena? Não pode. Por que não pode? Simples, gente. Não pode substituir porque é um crime com grave ameaça e violência. Então são 3 questões que você tem que analisar para ver se tem substituição da pena. Primeira, o crime é doloso ou culposo? Porque se for doloso, a pena não pode ser maior que 4 anos. Se for crime culposo, não tem limite. Segunda coisa é a quantidade da pena nos crimes dolosos, acabei de falar. E a terceira qual é? Não pode ter grave ameaça ou violência. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Se tiver grave ameaça ou violência, nós estamos ali afastando, impossibilitando a substituição. Então, a ideia é prender aquele que não praticou um crime e tirar da prisão aquele que não praticou um crime com grave ameaça ou violência. Não sei se você lembra o que é violência imprópria. Violência imprópria são aqueles crimes, por exemplo, que se utilizam de um meio para fraudar a vítima. Uma pessoa que dá um sonífero, um Boa Noite Cinderela, né, como é conhecido. Então, olha só, ali é uma violência imprópria. Você, por um outro meio fraudulento, reduziu a possibilidade de defesa. Será que para essa pessoa que pratica esse crime, ela tem direito à substituição? Aqui nós temos 2 correntes. A primeira corrente ela vai dizer o seguinte: não tem. Por quê? Porque é violência. Violência própria e imprópria, então o que acontece não interessa, não vai ter direito a substituir. A segunda corrente, ela vai dizer o seguinte: quando o legislador ele quis dizer que a violência imprópria ela existe, ele não trata como violência, ele trata como violência imprópria. Porque se você olhar o crime do roubo do artigo 157, ele trata da violência própria, grave ameaça ou violência, mas depois ele fala assim, ou outro meio que reduz a possibilidade de se defender. Então o legislador ele estabelece a maneira diferente para tratar da violência imprópria, ele não inclui dentro da violência. Então a segunda corrente vai dizer, não, aquele que praticou com violência imprópria, claro que ele pode ter a pena substituída, porque o legislador não foi claro como foi nas outras oportunidades, tudo bem? Então a primeira corrente vai dizer, quem praticou crime com violência imprópria não pode, porque é violência. A segunda corrente vai dizer, não, pode sim. Claro que pode. Por quê? Porque quando o legislador ele quer proibir a violência imprópria, ele deixa bem claro isso, como fez lá no crime do roubo. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Vamos observar também uma outra questão interessante. Qual é? O código, ele fala no inciso 2 que não pode ser reincidente em crime doloso. Então, me parece que aquele que praticou o crime, olha só, e é reincidente em crime doloso, me parece que esse sujeito aqui, ele vai ter dificuldades, né? Ele não vai poder ter a pena substituída. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado. Vamos ver o que diz o artigo 44, parágrafo 3º. Eu vou jogar na tela para você dar uma observada. E olha o que ele diz. Se o reincidente, condenado reincidente, o juiz poderá aplicar substituição, desde que faça, ao face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Então tu está querendo me dizer que é possível alguém que foi reincidente ter a pena restritiva de direitos? Sim.
É perfeitamente possível que alguém que tenha sido condenado, que seja reincidente em crime doloso, cuidado, o reincidente em crime culposo, esse já pode, tá? Esse não tem nem dificuldade, porque tem que ser um reincidente em crime doloso, então o reincidente pode. Agora, olha só, o reincidente doloso ainda tem um jeito. Se a medida for socialmente recomendável, como é que a gente verifica isso, gente? Pena base. Se a pena base foi no mínimo parece, né, que a medida é socialmente recomendável, ou faz muito tempo, né, ele praticou um crime, mas já faz 4 anos, hoje ele é um outro rapaz, poxa, levar esse cara para o cárcere. Então a ideia é essa. E ele chama a atenção para uma outra coisa. Não pode ser reincidente específico. Ah, ele voltou a praticar o mesmo crime e a gente ainda vai substituir a pena? Não. E esse reincidente específico ele está se especializando. A gente não pode estimular a criminalidade. Então, cuidado. O que você tem que anotar no seu caderno? Primeiro, o reincidente pode ter substituição da pena? O reincidente pode. Se for num crime culposo, pode. E o reincidente em crime doloso? O reincidente em crime doloso ele não pode, mas olha o parágrafo 3º. Se a medida for socialmente recomendável e ele não for reincidente específico, a gente consegue a substituição. Tudo bem até aqui? Então nós já vimos o artigo inciso 1º e o inciso 2º do artigo 44. Vamos para o terceiro? O terceiro você já conhece, né? É a culpabilidade, os antecedentes, o motivo. O que é isso? É o artigo 59. Então ele tem que ter uma base, uma pena base favorável. A primeira fase da pena para ele tem que ser favorável. Senão, ele não vai conseguir a substituição, ainda que a pena seja até de 4 anos, ainda que não tenha agrave, ameaça ou violência, mas se o 59 for desfavorável, não vai. Sabe por quê, gente? Não existe direito subjetivo à substituição da pena. Não existe direito subjetivo, onde ele não tem o direito, eu tenho o direito de ter a pena substituída. Não é assim, não. O juiz vai analisar no caso concreto. O STJ ele tem um julgado, claro que não é um julgado que firmou tese, mas ele chega a dizer que se você tiver uma circunstância judicial desfavorável, já pode impedir a substituição da pena. É rigoroso esse julgamento, mas eu preciso ter lealdade com você e clareza, né? O STJ já chegou a entender isso, acredito que há uns 2 anos. Ele disse, olha, se você tiver uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase, eu já vou aqui afastar. Tudo certo, meus amigos? Tudo tranquilo aqui? Tudo legal? Então nós vimos aqui todos os requisitos do artigo 44. Então você já sabe a regra e a exceção de todos esses que estão previstos aí no artigo 44. Então esses são aqueles que não vão ter direito à pena substituída. São aqueles que são reincidentes em crimes dolosos, são aqueles que praticam crime com grave ameaça ou violência e etc. Mas todos eles é possível, em todos eles é possível nós realizarmos a substituição. 2 perguntas para fechar. É possível a substituição em crimes hediondos? Né? Alguém pode me perguntar isso e equiparados? Pode dizer, mas por que isso? Quem já conversou sobre o regime inicial dos crimes hediondos, né? Então, será que pode? Gente, cuidado. Tá? Não há nenhuma vedação na lei, não. E os equiparados? Tráfico de drogas. É possível a substituição da pena? Será que é possível a substituição da pena no tráfico de drogas? Se você olhar para o artigo 44, tá, gente? Se você olhar para o artigo 44, lá da lei de tráfico de drogas, você vai observar que a lei, ela vedou. Ela disse, é vedada a substituição da pena nos crimes, de alguns crimes da lei de tráfico de drogas. Está lá no artigo 44. Só que é o seguinte, o STF julgou inconstitucional essa vedação. Então é possível no tráfico de drogas? Qual que é possível? Em qualquer um deles. O problema é que é difícil achar uma pena de um tráfico de drogas menor que 4 anos. Aí é difícil. Então, geralmente, quem é que vai ter direito no tráfico de drogas à substituição? É aquele do artigo 33, parágrafo 4º. Você ainda vai estudar isso, né, lá na lei de drogas, mas é bom ficar ligado. É o famoso, né, tráfico privilegiado. Porque o tráfico privilegiado, o STF também já disse que sequer ele é equiparado a hediondo. Esse aqui, geralmente, ele consegue ter uma pena menor que 5 anos. Então, pode ter substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em crimes hediondos, a lei não veda. E no tráfico de drogas?
A lei está lá vedando. Pois é, mas o STF declarou inconstitucional, então pode. Difícil é achar um cara condenado, um agente condenado por tráfico de drogas e tem uma pena menor que 4 anos. O caso que a gente consegue encontrar é o tráfico privilegiado, que sequer é equiparado a hediondo. Mas é aquele primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa, nem se integra à organização criminosa. Esse sujeito, ele poderá ter a pena substituída. O STF já declarou inconstitucional e existe a resolução número 5 de 2012 do Senado que suspende a eficácia dessa lei. Tudo bem? E para terminar, é possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher? Aqui nós precisamos trabalhar com uma súmula, tá? Então, olha só, aqui eu quero convidar você a trabalhar com uma súmula, que ela vai dizer que não pode, tá bom? Então, olha só, nesses casos aqui é a súmula 588 do STJ. Olha o que ela diz. A prática de crime ou contravenção, tanto faz, crime ou contravenção, não interessa, contra a mulher em situação de violência no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Elon, então me diz uma coisa. O cara foi condenado por 4 meses por violência doméstica contra a mulher. Ele tem direito à substituição da pena? Não. Mas ele nem lesionou o crime de ameaça, pena de 1 a 6 meses. Ele tem direito à substituição? Não. O STJ diz que não tem. É a súmula 588 do STJ. Tudo bem? Então nós precisamos observar esses requisitos básicos que nós não podemos esquecer. Tudo bem? Agora me diz uma coisa, Elon. A pessoa foi lá e o juiz substituiu. Substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Tá entendendo até aí? Tudo bem. E se ele não cumprir, o que acontece? Olha para o parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. Eu vou colocar na tela para você. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu o descumprimento injustificado. Não é o mero descumprimento. O juiz tem que intimar o condenado e perguntar: ei, tu não está cumprindo a pena aí, o que está acontecendo? Ele não te deu esse prazo de 5 dias. Se você não justificar, eu vou considerar que você não está cumprindo porque quer. Tá bom. Ele não pode chegar já mandando recolher? Não. Ele aguarda. Não justificou, o que acontece? O juiz agora ele vai reconverter a pena. Ou seja, a pena restritiva de direito vai voltar a ser a pena privativa de liberdade. Então, por isso que o juiz tem que condenar na pena privativa para depois substituir, para que se ele descumprir, ele volta. Agora me diz uma coisa. O sujeito foi condenado, por exemplo, a 3 anos. 3 anos. Aí ele cumpre 1 ano. Cumpre 1 ano e deixa de cumprir. O juiz intima e ele deixa de cumprir. Nem dá moral para o juiz. Nem dá. E aí me diz uma coisa. O juiz agora vai mandar reconverter. Quanto tempo ele vai ter que ficar preso? Ele foi condenado a 3 anos, cumpriu 1 ano. Eu quero saber quanto tempo ele vai voltar para ficar preso. O código responde para a gente. Bora colar? Olha o que o código responde. E está lá no parágrafo 3º. Olha o que ele diz. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido, respeitado o saldo mínimo de 30 dias. Então, vamos entender isso? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Eram 3 anos, né? Tu cumpriu 1, tu vai voltar para cumprir 3? Não, vai cumprir 2, que é o que falta. Então vou deduzir o tempo que cumpriu. Exatamente. O Orelão me diz uma coisa, aí no final fala respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Imagina que eu fui condenado a 3 anos. Eu cumpro 2 anos, 11 meses e 15 dias. Eu fui condenado a 3 anos. Eu cumpro a prestação de serviço à comunidade durante 3 anos, 11 meses e 15 dias. Quando falta 15 dias, sabe o que eu faço? Tá bom, chega. Já fiz minha parte, já fiz o que eu pude. Falta só 15 dias, não vou mais não. Aí o juiz me intima. O que eu faço? Juiz, não quero mais cumprir não, nem justifico. Deixa pra lá, só falta 15 dias. Justiça tinha que dar um desconto pra gente.
Não, eu vou voltar para cumprir. Só que eu vou cumprir os 15 dias que faltam? Não, olha o que o código diz. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias. Respeitado, olha só, deixa eu colocar aqui na tela para você. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de reclusão ou detenção. Então, ele cumpriu 3 anos, ele foi condenado a 3 anos. Cumpriu quanto ele volta? 2 anos. Agora ele foi condenado a 3 anos. Cumpriu 3 anos, 11 meses e 15 dias. Faltam 15. Quanto ele tem que cumprir? 30. Ele foi condenado a 3 anos. Cumpriu 2 anos, 11 meses e 20 dias. Faltam 10. Quanto ele tem que voltar para cumprir? 30 dias. Porque tem que respeitar o saldo mínimo de 30 dias. Tudo bem? Essa é a revogação obrigatória. Para fechar essa parte, vamos trabalhar com a revogação facultativa. Esse não é obrigado, é facultativo. O juiz vai revogar no caso concreto. Essa está no parágrafo 5º. Bora ver o que ele diz? Olha o que diz o artigo 44, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime, por outro quê? Por outro crime. Então, a condenação por contravenção. Contravenção penal nunca. Uma condenação por contravenção penal vai gerar revogação da PRD. E a convenção pelo crime? O juiz vai verificar no caso concreto, o juiz vai avaliar. O juiz da execução vai decidir sobre a conversão, podendo até deixar de aplicá-la, se for possível que o condenado cumpra as duas. Então vamos lá? Vamos imaginar o seguinte? Então, olha só, primeira coisa, condenação por contravenção, essa não gera. E por crime? Depende. O juiz vai dizer o seguinte, o Elon está cumprindo prestação de serviço à comunidade. Aí chegou para ele uma condenação. Qual foi? Foi por outra prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Ele pode cumprir as duas? Pode cumprir as duas. Então não vou revogar não. Agora chegou uma condenação. O Elon foi condenado a 6 anos pela prática de um crime aí e ele vai ter que ficar preso. Me diz uma coisa, tem como cumprir restritiva de direitos com prisão? Não tem, eu estou preso, como é que eu vou lá fazer o serviço? Então, nesse caso, o juiz vai ter que revogar a minha PRD. Por quê? Porque é impossível cumprir as duas ao mesmo tempo. Então, cuidado com os casos de revogação obrigatória e revogação facultativa. Revogação obrigatória e revogação facultativa. Tudo bem? Então, é muito cuidado com essa questão que vocês devem observar. E aí o nosso último ponto da aula, para poder nós encerrarmos, é perguntar qual é a duração da pena restritiva de direitos. Depende, né, gente? Depende. Se for uma prestação de multa, eu vou lá e pago a multa. Então, qual é a duração dela? O momento que eu pago. Se for uma prestação pecuniária, vou lá, entrego a cesta básica, por exemplo, acabou. Entrego o galão de tinta na associação lá, acabou. Agora me diz uma coisa, se for prestação de serviço à comunidade, por quanto tempo eu tenho que ficar prestando serviço à comunidade? O artigo 46, parágrafo 4º, e todo o 46 praticamente ele vai responder para a gente. Ele vai dizer o seguinte, tá? É só você observar, ele vai dizer o seguinte, a duração, né, da pena restritiva de direitos, vamos lá no artigo 55, que olha o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, as penas restritivas de direitos, aí quais são essas aí? São essas que não tem como pagar de uma vez só. Então, prestação de serviço à comunidade, né, castigo de ficar assistindo o jogo do Corinthians na delegacia, todas essas aí. Vão durar quanto tempo? Limitação de fim de semana, vocês vão ver as espécies em outra aula, mas pelo menos agora é saber qual é a ideia. Elas vão ser cumpridas no mesmo tempo, na mesma duração da pena privativa. Então vamos entender. O Elon foi condenado a 3 anos de uma pena privativa de liberdade. De novo, o juiz vai substituir por prestação de serviço à comunidade. Por quanto tempo eu vou ter que prestar serviço à comunidade? 3 anos. Entendi. O Elon foi condenado a 2 anos de pena privativa de liberdade. Ele vai substituir a pena por limitação de fim de semana. Por quantos anos eu vou ficar limitado no fim de semana? 2 anos. É a mesma duração. Agora, cuidado que tem uma exceção. Agora sim, essa exceção está lá no artigo 46, parágrafo 4º. Eu vou mostrar para você. Olha o que ela diz. Se a pena substituída for superior a 1 ano, olha só, superior, então se for até 1 ano, não tem como fazer. É facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, mas nunca inferior à metade da pena privativa fixada. Isso lá nas espécies eu vou explicar um pouquinho melhor para você.
Mas qual é a ideia? Se a pena for superior a 1 ano, eu posso trabalhar o dobro para cumprir a pena na duração dela da metade. Eu posso trabalhar o triplo para poder reduzir e fazer um terço? Não, aí não pode. Tudo bem? Então não guarda essa questão. Qual é o tempo da prestação de serviço à comunidade? Qual é o tempo da pena restritiva de direitos? Depende. Se for uma que eu tenho como pagar imediatamente, não tem prazo. Mas as outras, como o exemplo claro que agora eu citei, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, todas essas eu vou explicar depois para você. O que vai acontecer? É o mesmo tempo. Agora, o que o código permite que o condenado pode dizer, juiz, eu quero me livrar logo. Eu posso trabalhar o dobro e reduzir até metade? Se for superior, se for até 1 ano, não pode. Se for superior a 1 ano, pode ser feito isso. Tudo certo, gente? Então, vamos resumir o que a gente trabalhou aqui nesse pequeno bloco? Olha só. Pena restritiva de direitos, qual é a natureza jurídica? Pena. Pena. Quem disse que a única modalidade de pena no Brasil é a prisão? Tem várias, está lá na Constituição. Ah, tá bom. Quais são as duas características básicas? Substitutividade, não esquece, substitutividade e autonomia. Substitutividade e autonomia. As duas têm as suas exceções. Quais são os requisitos? Estão no artigo 44. Você tem que analisar todos esses requisitos do artigo 44 e as suas exceções. E para terminar, não esquece da revogação obrigatória e da revogação facultativa. E a última coisinha é a duração da pena restritiva de direitos. Tudo certo, minha gente? Então essa era a ideia inicial sobre penas restritivas de direitos. Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta já com outro bloco aí, a gente vai ter uma outra oportunidade para continuar e trabalhar com as espécies de penas restritivas de direitos. Tudo bem? Fechamos aqui, depois a gente conversa um pouquinho mais. Valeu!